Deuteronômio 18, o livro da repetição, capítulo 18. Amém? Amém. Eu creio que nós precisamos ofertar, sacrificar como uma oferta agradável a nossa concentração e o entendimento para o Senhor, como uma oferta agradável, como um sacrifício. Então hoje nós vamos do verso 9 até o verso 14. No culto passado nós conversamos um pouquinho sobre o governo de Deus no meio do povo, a partir dos seus sacerdotes, e a nutrição, o sustento de Deus nos sacerdotes por meio do povo. Então aquilo que os sacerdotes recebiam era Deus sustentando eles, e nós, como sacerdotes do Senhor Jesus, nós precisamos sempre estar atentos da forma como Deus nos sustenta. Deus tem nos sustentado, Deus tem sustentado esse ministério, Deus tem sustentado essa casa, e Deus tem sustentado a tua casa, a tua vida, o teu emprego, as tuas mãos, os teus olhos. Isso é graça de Deus. Jamais nós vamos ser estúpidos e ofertar isso para nós mesmos. É uma estupidez, é uma ignorância enorme, porque a vida, a vontade, o ânimo, a graça vem de Deus, para que a gente sempre consiga levantar de manhã, ter uma boa consciência, trabalhar, ter firmeza, ter fibra para fazer as coisas que Deus nos ordenou para que a gente fizesse. Então, desde o capítulo 17, nós já viemos falando sobre o governo de Deus, o tribunal de Deus. O governo de Deus funciona. O governo de Deus está muito nítido, muito transparente, muito límpido sobre a nossa vida, com portas abertas, com portas fechadas. O reino de Deus, o governo de Deus está sobre todas as sociedades. Ele está sobre nós, a sua casa, o teu casamento. Ele está sobre essa igreja aqui. Nós estamos debaixo do governo de Deus. Deus trabalha, Deus ministra o seu povo a partir do sacerdócio e a partir do altar. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre como o governo de Deus precisa ser instalado a partir de nós, na próxima descendência. Nós somos geracionais. Aquele animal que você tem na sua casa, o seu gato, o seu cachorrinho, não é geracional. Ele não se importa de onde ele veio, ele não se importa se ele deixará descendência, ele não se importa se ele deixará filhos bem educados, ou filhos que vão ser um tropeço para a sociedade. Ele não se importa. Nós somos geracionais e nós temos uma consciência tanto psíquica, emocional e espiritual. Nós temos essa consciência. Quanto mais longe de Deus, quanto mais afastado da fonte da criação, menos consciência espiritual a pessoa tem. Quanto mais afastado do Criador, da fonte da criação, da fonte do bios, da vida, mais ou menos consciência espiritual uma família tem, ou uma sociedade tem. Quanto mais longe de Deus está uma sociedade, mais mundana ela vai ser. Deus é geracional e nós somos geracionais. Nós precisamos ter esse modus operandi, uma forma de pensar geracional, como família, como igreja, como ministério. Por isso que nós temos o culto com as crianças aqui, porque nós entendemos que nós somos um ser geracional. E é por isso que Deus deixou esse texto para nós aqui, porque o governo de Deus precisa não apenas estar em nós, mas a partir de nós ser colocado na futura geração, nossos descendentes. Então esse texto aqui não é apenas para filhos,
mas eu vou dedicar uma boa parte dele sim para a descendência. E o verso 9: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der. Amém? Para aquele povo, aquela terra era um ambiente geográfico. Nós não estamos hoje caminhando para uma outra geografia. Para nós hoje, essa mensagem, quando entrares naquela terra, não é uma geografia, não é um mapa, mas é uma dimensão espiritual. Eles estavam caminhando para Canaã, e hoje, no nosso momento, da forma como nós vivemos, diante do momento do cristianismo que nós estamos, Canaã não está fora, mas está dentro de nós. Canaã está dentro de nós. Assim como esse povo deixou o Egito, agora está deixando o deserto para entrar na terra prometida, na terra de Canaã. Dessa mesma forma, no dia em que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, no dia que você fez um ato de iniciação espiritual com o Espírito Santo, com o sangue de Jesus, naquele dia você deixou o deserto e você começou a adentrar numa nova terra, que é a terra em Cristo, que é a dimensão espiritual do Espírito. É o Pentecostes que está vivo, é o sangue de Cristo que não morreu naquela cruz. O sangue de Cristo está vivo. Nós hoje não caminhamos para um lugar geográfico, nós caminhamos para uma dimensão de Cristo em nós. Canaã não está fora, mas está em nós. Se você entregou a sua vida para Jesus, você precisa caminhar para dentro, e a tua alma precisa ser conquistada. A tua alma, você precisa deixar Jesus conquistar a tua alma e tomar, até que ela se torne plena do Senhor Jesus. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Isso aqui é uma receita para os nossos dias. Então o apóstolo Paulo diz: renoveis a vossa mente e não vos amoldeis aos costumes desse mundo. Há uma diferença entre o que é santo e o que é profano. Há uma diferença entre o que é secular e o que é sagrado. Para Deus existe uma clara diferença entre Israel e Jericó. Existe sim uma diferença entre aquilo que Deus ama, aquilo que Deus aceita e aquilo que é abominável. E essa receita, essa determinação é para nós nos nossos dias. Se nós estamos em Cristo, então não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Meus irmãos, a nossa referência não está numa outra denominação. A nossa referência está em Cristo, está na palavra. E não importa o que as outras igrejas fazem. Nós vivemos hoje num período da história do cristianismo que eu para mim, eu explico isso, e eu explico para as pessoas da seguinte forma. Imagina se você é um comerciante, e você compra mercadoria para revender, com nota, você tem alvará de licença, você paga todos os teus impostos municipais, estaduais, federais, você declara imposto, você assina a carteira para os teus funcionários, você paga tudo o que você precisa. Aí do lado da sua loja, abre uma loja com os mesmos produtos de alguém que busca material e produto do Paraguai. E aquela loja vende tudo com 30%, 40% a menos que você, porque ele não tem carteira assinada para funcionário, ele não recolhe imposto, ele não tem CNPJ nem alvará, ele vende por 30%, 40% menos do que você. E as pessoas vão comprar aonde? Na loja do seu concorrente, e nós chamamos isso de concorrência injusta. Nós vivemos isso hoje. Meus irmãos, a palavra de Deus, a dinâmica da pregação nunca vai mudar. Não existe essa conversa
de como nós vamos comunicar o Evangelho para a nossa geração. Não existe isso. Jesus Cristo e João Batista são a nossa referência. Nunca vai mudar, nunca. E nós hoje pregamos o Evangelho como ele precisa ser, mas há concorrência desleal, porque há lugares que tiram um pouco, assim, não é tão sério, sabe? Concorrência desleal, que promete vida eterna fácil, santificação fácil. As pessoas vão ir aonde? Aonde a pregação é a pregação de João Batista, ou aonde a pregação é de uma outra forma? As pessoas vão ir aonde é fácil. Mas a palavra de Deus é muito clara, que no dia que todos comparecerão diante do Senhor para prestação de contas, no dia do juízo final, as pessoas que não andarem segundo a palavra serão medidas e pesadas e encontradas em falta. Então perceba esses dois pontos muito importantes aqui. Canaã está dentro de nós e não fora. E o primeiro e o segundo ponto da nossa introdução é: não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles, não vos amoldeis as paixões deste mundo. Amém. Verso 10. Agora ele vai explicar como não amoldar. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, perfeito, porque essas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Então tudo aquilo que nós falamos no culto passado é uma breve introdução, na verdade, sobre o que nós vamos tratar hoje. Porque depois, quando eu vou finalizar a nossa meditação, eu vou retornar ao assunto de ser pastoreável, porque o verso 14 diz, em outras palavras, Deus está dizendo: não vos deixeis pastorear por cegos guias de cegos, não vos deixeis pastorear por quem ensina a idolatria, não vos deixeis pastorear por quem é usado pelo diabo, mas ouve a minha voz. Eu quero ser o teu pastor. Amém? Mas eu vou me dedicar, assim, uma boa parte da meditação para falar sobre descendência e consagração de descendência. No mundo antigo, as pessoas tinham muito mais dentro delas aquela espiritualidade correta de consagrar tudo, de consagrar uma casa, de consagrar um terreno, de consagrar uma fazenda, de consagrar um filho que está nascendo, de consagrar. Nós estamos hoje numa geração superficial que não se consagra nada, se consagra antes um gato do que uma criança. Mas a consagração faz parte dos ensinos bíblicos. Consagrar uma casa, consagrar um casamento, consagrar uma nova família. E o governo de Deus, como que o governo de Deus age na consagração de uma descendência? Gênesis 1, 27 e 28, que é o texto da criação, diz assim: criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Não só uma autorização, não apenas um mandamento, mas uma graça, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus é um Deus geracional. Nós temos ouvido isso umas boas vezes aqui já. Deus é geracional. E o salmista, no Salmo 127, entendeu isso. O Salmo 90 entendeu isso. E ele entende o coração do Criador quando ele externa essa verdade. No Salmo 90, verso 1: o Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em
geração. Deus é geracional. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Se nós trocamos a ordem do texto de trás para frente, ele está dizendo: Tu és eterno, e Tu, como Senhor eterno, és geracional. Nós não somos eternos, mas a Tua eternidade no meio da nossa descendência se manifesta por meio que o Senhor é geracional. Tudo começa na formação de uma família. O texto em Gênesis 1:27 diz: e Deus fez homem e mulher, homem e mulher. E tudo começa na formação de uma família: casamento, aliança, matrimônio, vida a dois. Deus não é apenas geracional, mas Deus é um Deus de alianças. Tudo que Deus fez em aliança. Tudo. Pai, Filho e Espírito, em concordância, fizeram o homem a sua imagem e semelhança, e fizeram depois a Eva a imagem e semelhança do homem. Tudo. E Deus se manifesta dessa forma, fazendo aliança com Noé, fazendo aliança com Abraão, fazendo aliança com Isaac, com Jacó, fazendo aliança com o povo no deserto por meio de Moisés, fazendo aliança depois quando eles entram na terra de Canaã por meio de Josué. Deus é um Deus de alianças. E quando nós entramos em aliança com Deus, nós não somos mais bastardos e nem órfãos, porque nós temos um Pai. Deus nos gera em aliança, porque quando Jesus derramou sangue, Ele fez uma aliança. Todo aquele que está em Cristo não é mais uma antiga criatura, mas um novo homem. Agora não é mais bastardo, mas está colocado em uma aliança. Então tudo começa na formação de uma família, homem e mulher. E depois Deus abençoa esse relacionamento, vida a dois. E vem o nascimento dos filhos. E o nascimento dos filhos é um grande milagre. A concepção é um milagre. A vida intrauterina é um milagre. É um milagre. A primeira comida de um bebê é o quê? Sangue. Ele come sangue, ele se alimenta do sangue da mãe. É um milagre. E o sangue é o único elemento conhecido e reconhecido no mundo natural e no mundo espiritual, o único elemento que pode fazer conexão entre o mundo natural e o mundo espiritual. Sangue. E sangue significa aliança. O nascimento dos filhos é um grande milagre, e o casal agora gera um descendente, alguém que descende. Alguém que vai fazer parte, vai carregar daquela genética. Aquela carga cromossomática é passada para um outro indivíduo. E é um milagre. Assim como um grão de soja, um grão de milho, uma semente de uma árvore, carrega dentro tudo, dentro de uma semente, há raízes, há caules, há folhas, há sementes novas. Assim também uma criança, quando é gerada, ela carrega dentro dela tudo, genética. Ela carrega dentro dela uma próxima geração, uma próxima descendência. Então a gestação passa por 5 estágios. Primeiro, o milagre da concepção. É um milagre. Segundo, as semanas importantes. Essas semanas importantes falam da formação dos órgãos e dos primeiros sentidos, a audição. Terceiro, um crescimento acelerado, quando de embrião vai a feto. Quarto, os meses dourados de desenvolvimento dos sentidos e ligação emocional com a mãe. Quando o bebê nasce, ninguém consegue acalmar aquela criatura, e a mãe pega aquela criança, coloca no coração, no peito, e ela acalma. Por quê? Porque a conexão das batidas cardíacas daquela criança está completamente afinada com a mãe. O coração daquela criança bateu junto com a mãe 9 meses. Então aquela conexão emocional, psicológica, acontece já no ventre. Aquela criança nasce
e a mãe fala, ela conhece a voz da mãe e do pai. Quinto ponto, a chegada triunfal, o nascimento daquela criança e aumenta a família. Casais cristãos devem consagrar seus filhos desde a concepção. Meus irmãos, nós temos aqui vários casais novos. Nós não podemos nos amoldar a essa geração mundana. Nós precisamos aprender, nós precisamos procurar nas escrituras, em livros cristãos. Nós precisamos desejar ardentemente saber como que funciona uma família cristã, e os casais cristãos precisam consagrar os seus filhos desde a concepção. Meus irmãos, isso precisa penetrar no nosso coração como uma nova forma de vida. Meus irmãos, quando nós olhamos o verso 9 aqui, não aprendeis a fazer conforme as abominações daqueles povos. Os povos mundanos fazem todo tipo de consagração, e chá disso, e chá daquilo, colocam a mamãe não como uma rainha que vai gerar uma descendência, mas às vezes como uma palhaça, pintam de batão, fazem brincadeira. Isso não é cristão, isso é mundano. Isso é mundano, é uma consagração mundana. Mas as pessoas gostam de se amoldar a esse mundo, a essa terra, e há entre os crentes um desejo muito grande assim: como que eu vou ficar para trás? Todo mundo faz, eu tenho que fazer. Não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Se você é cristão, você é diferente. O desenvolvimento emocional, psicológico, espiritual do feto tem ligação direta de como a gravidez se desenvolveu. É por isso que o papai e a mamãe, grávidos, esperando o seu nenezinho, precisam estar bem. Não é um período de brigas, de conflitos, de ansiedades, depressões, mas é um período de calma, de tranquilidade. O homem daquela casa, cobertura espiritual, vai oferecer para sua esposa que está gerando a sua descendência um ambiente de calma, um ambiente de paz, um ambiente de aconchego, onde essa mulher vai se sentir protegida e guardada. Meus irmãos, o desenvolvimento emocional, psicológico, espiritual do feto tem ligação direta de como a gravidez se desenvolveu. A Bíblia diz que quando a Maria chegou na casa de Isabel grávida de João Batista, o João Batista mexeu no ventre da Isabel, porque ele entendeu espiritualmente que aquele era o Salvador. A criança entende. Por que que ela mexe? Por que que ela procura? Por que que ela bate? Porque ela entende. Sansão foi escolhido por Deus desde o ventre. Juízes 13, verso 3 ao 5. Sansão foi escolhido desde o ventre. Foi dada uma missão para ele desde o ventre. O profeta Isaías foi chamado desde o ventre, consagrado pela mãe dele, chamado por Deus para ser profeta. Isaías 6, do verso 1 ao 10, desde o ventre. Nenhuma criança nasce e é uma ponta solta, sem propósito. Quando nós olhamos no grego original, para a palavra vida, tem duas palavras, bios e zois. Bios é biologia, é vida. Uma formiga tem bios, um pássaro tem bios, mas quando a palavra se refere a nós humanos, não é apenas bios, mas é zois. Zois é propósito de vida. E quando a palavra de Deus diz e viu que há vida no ventre, não há vida de bios, mas a vida de propósito. Aquela criança, aquela descendência vai nascer e tem um propósito sobre a terra. A escolha do profeta Jeremias foi quando ele estava no ventre da mãe dele. Jeremias 1, verso 1 ao 5. A escolha de João Batista, em Lucas 1, verso 5 ao 22, quando ele estava no ventre da mãe dele, foi determinado a sua missão. O nascimento de uma criança, a geração, a concepção é santa. É santo. Não é igual de uma vaca, não é igual de um animal, não é igual a nada mais, é santo.
porque é gerado uma descendência, é gerado quem vai continuar no lugar. Meus irmãos, crianças não desejadas carregam sobre si um peso, um espírito de estorvo. Quantas vezes nós ouvimos essa história que uma criança não estava sendo desejada, não foi desejada, uma gravidez no namoro, uma gravidez no noivado, ou às vezes o casal tinha proposto: nós vamos primeiro construir uma casa, comprar um carro, e engravidam, porque tem vida de casamento. E então o casal não sábio começa a te botar na sua cabeça que aquela criança vai atrapalhar, que aquela criança é um estorvo, e aquela criança às vezes carrega sobre si um peso de espírito de estorvo, de perturbação. Quando os pais engravidam, eles precisam entender que aquilo é um ser humano, se abre mão de tudo e se dedica à sua descendência. Pais, às vezes, que desejam muito um bebê de um sexo. Às vezes os pais desejam muito um menino, ou às vezes outros muito uma menina, e nasce um bebê do sexo oposto. A criança pode carregar em si pesos de rejeição, espírito de desencaixe no meio da família e no meio da sociedade. A criança não se encaixa em nenhum lugar, a não ser que essa pessoa um dia chegue a pessoas que entendam de cura e libertação e passa por um processo de tirar de sobre ela essa capa de rejeição, e ela começa a despachar na vida e tudo flui, porque antes ela carregava um espírito de desencaixe familiar. Forte isso, e nós sabemos que isso é verdadeiro. Pais que não se preparam para aumentar a família. Meus irmãos, nós temos falado sobre isso. Casou, não se comporta mais como solteiro. Prepare a sua cabeça. Vai casar, você é um homem casado, você é uma mulher casada. Antes a sua mãe mandava em você, agora você vai mandar. Você é a dona da casa. Antes o seu pai guiava você, mas agora você casou, você formou um núcleo familiar. Responsabilidade é o espírito que vai gerar você, e você vai se responsabilizar pela sua casa. Mas o segundo ponto aqui é: casou, prepare-se para ter filhos. Prepare-se. Então aqueles dois, o homem e a mulher, não se preparam para ter filhos. Às vezes até falam: olha, quando vai nascer o nosso filho, mas emocionalmente não levam a sério, não se preparam, e às vezes não fazem uma preparação psicológica. Então aquela criança vem e eles não sabem o que fazer com aquele descendente. Às vezes não tem uma preparação financeira, porque viviam como se fossem dois solteiros, no lanche, no sorvete, na viagem, papapá, e luxos e tal. E aí nasce a criança, coitadinha, veio a descendência, e aqueles dois não haviam se preparado. Tudo isso faz parte de consagração. É necessário preparo. Nós falamos sobre o batismo, tanto infantil como adulto, como consagração, como aliança, mas isso é uma partícula minúscula em toda essa história de consagração. A consagração precisa começar no ventre. Quantas vezes pais que querem ter filhos, mas que vivem como se eles não existissem? Há pais que Deus dá filhos para eles, mas eles vivem como se não existisse. Aí pai, mãe cuida, avó cuida. A consagração corre, foge dentre os dedos. A consagração, a autoridade da consagração vem por meio dos pais. Pastor Eurípides Mendes diz assim: tudo que Deus vai dar para você, Ele vai dar por meio dos teus pais. Assim como você trata os teus pais, a vida vai tratar você. É um caminho de ida e de vinda. A autoridade e o poder que existe nos pais que precisam consagrar os seus filhos. Filhos são bênção. Filhos são bênção. Meus irmãos, não entra no meio do fermento farisaico das pessoas que ficam reclamando dos filhos.
E há pais que são extremamente ingratos com o que Deus deu para eles, reclamam, porque desde que o meu filho nasceu, a gente não tem mais uma noite de descanso. Desde que o filho nasceu, a gente não viajou nunca mais. É uma ingratidão. Filhos são descendência. Salmo 127, verso 3: herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, seu galardão. A palavra galardão significa presente. É um presente de Deus, um filho. Meus irmãos, assim como diz pastor Tânia Teresa, homens e mulheres não geram filhos, Deus gera filhos. Só Deus pode gerar filhos. Filhos não são um castigo. Aquela teologia antiga de que por causa que o Adão e a Eva pecaram, então eles tiveram que ter filhos. Que coisa terrível, a dor. Deus puniu a Eva com filhos. A Bíblia não ensina isso, mas é uma teologia antiga que o diabo gosta de trazer de uma forma bem dissimulada nos ouvidos das pessoas. Filhos não são um castigo. Filhos não são um peso para os pais. Não são. Porque às vezes os pais não gostam de investir na descendência, por isso que se torna um peso. Mas quando os pais entendem da forma correta e dizem: é minha descendência, é sangue do meu sangue, é costela da minha costela, vou investir nessa minha descendência, não vai se tornar pesado. Filhos são um presente de Deus. Então tudo isso eu tenho falado e anotado e meditado para quê? Para que você entenda que o governo de Deus precisa ser instalado sobre os filhos. Mas você não vai poder terceirizar isso. O pai e a mãe precisam receber o governo, e esse governo recebido é passado para a descendência. Então existe uma palavra de Deus de como não fazer. Porque assim como o povo israelita, o povo hebreu entraria em terras estranhas, nós vivemos em terras estranhas. Aqui não é o nosso lugar, aqui não é o nosso povo, nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos. Nós não vamos nos amoldar a esse lugar. E no verso 10, não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho, a sua filha. Todos os povos cananeus tinham a prática de sacrificar os seus primogênitos para um Deus chamado Moloque. Há várias figuras, há várias descrições, mas aqui para mim parece mais real é a descrição de um Deus de bronze, com os braços abertos, com cabeça de animal, e eles faziam fogo nos pés dele, entre os pés, as pernas desse Deus. E quando as mãos estavam encandecidas, eles deitavam a sua criança, o seu primogênito, em cima das mãos, e um ato de culto, toda a família, toda a parentela se reunia ao entorno desse Deus, batia tambor, fazia culto, cantava as músicas e consagrava o seu primogênito para Moloque. O que é isso? Moloque não é apenas um Deus que ficou sepultado na história. Atrás de Moloque há espíritos malignos que se alimentam de sangue, aborto. Meus irmãos, o quanto a igreja cristã nesse país tem lutado para que o aborto não fosse legalizado. Aborto é derramamento de sangue de alguém inocente que não pode se defender. Aborto é derramamento de sangue da descendência. É terrível. Meus irmãos, nem os animais praticam o que os humanos fazem, derramamento de sangue. Se despacha o feto que não se queria, é indesejada a gravidez, às vezes um casal de namorados que não pode que alguém saiba daquilo, toma um remédio, despacha, coloca no vaso sanitário, coloca numa sacola de lixo, manda embora, sangue inocente. O que aquela mãe colocou para fora? A sua descendência. Aquela criança seria uma família,
aquela criança teria um casamento, aquela criança geraria família, mas alguém decidiu matar, se colocar no lugar de Deus. Então o primeiro erro foi engravidar fora da aliança. Então, para se fechar um erro, se comete outro erro maior. Meus irmãos, passar pelo fogo. Hoje não se coloca mais as crianças no braço de Moloque, mas se sacrifica, se oferta as crianças para muitos deuses. Cuidado com o que as crianças assistem. Há consagrações nos seriados infantis, nos desenhos, na formação de um jogo de videogame. Há consagrações. E o espírito de Moloque está ali. Hoje não precisa mais de sangue, mas se ele tomar a mentalidade da criança para si e anular aquela pessoa, tá bom para ele. E quantas pessoas que são como zumbis? Nós estamos no meio de uma geração zumbi, anulados, uma mentalidade anulada por esse espírito maligno. Nas terras cananeias havia práticas drásticas que visavam a agradar os deuses e obter favores tanto para o presente quanto para o futuro. Quando você olha o texto de Levítico 18, 21, a ordem é assim: e da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque. Ninguém da descendência do povo de Deus se pegava um cordeiro e se sacrificava no lugar daquele primogênito, se consagrava, se derramava o sangue e se ofertava para Deus, consagrando o primogênito e não queimando ele para um Deus. Em 2 Reis, capítulo 16, verso 3, o rei Acás queimou seu filho por sacrifício. E ele queimou seu filho para obter poderes de necromancia, de adivinhação, de prognosticador, para obter poderes. E logo depois a Bíblia diz que ele era necromante, consultava mortos, e ele obteve poder, porque ele sacrificou seu filho. Em Jeremias 7,31, Jeremias é um profeta que é antes do exílio, está assim na beiradinha do exílio. Ele viu Judá sendo levado para a Babilônia, e ele faz uma denúncia. Jeremias 7,31, ele dizia que aquela geração de israelitas, de hebreus, queimava os seus filhos aos ídolos. Então entre o povo de Deus havia isso, queimava os filhos aos deuses estranhos. Verso 10, não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Meus irmãos, adivinhador, ler as mãos, deixa a tia ler a mão, ler o futuro. A tia não é cristã, não tem Jesus, não é convertida, não tem aliança com o Espírito Santo, deixa a tia ler a mão. E depois aquela mamãe que vai na igreja evangélica diz: não tem nada a ver. Vamos ver se na sua mão tem um M, se tem um P. Depende, deixa a tia ler a mão. Adivinhador, cartas, tarôs, simpatias, benzedorismo. E os evangélicos dizem que tem nada a ver. Tarô, vamos lá na mulher que joga tarôs, vamos ver o que as peças dizem. Vamos lá não, mas essa mulher é tão boa, ela é evangélica, ela até lê a Bíblia. A tia lá, a dona que ora por todo mundo, ela até lê um texto bíblico. Cartas, tarôs, simpatias. As pessoas levam as crianças para um benzedor ou alguém que faz trabalhos espirituais, pagam para fazer simpatias, para tirar uma dor de estômago, tirar um caroço, para tirar choro, para tirar susto de criança. É uma simpatia. Você acha que isso não tem nada a ver? É levantar um altar de desgraça sobre a vida daquela criança. Depois essa criança às vezes tenta muito, ela busca entender Deus, ler a Bíblia, ela não consegue.
os olhos estão travados, trancados com cortinas de ferro, porque um dia uma simpatia de alguém irresponsável consagrou essa criança como altar a uma divindade. Meus irmãos, quantas vezes as pessoas levam seus filhos aos benzedores, paga R$15 para uma dor de barriga, para um quebrante, para uma perna que é mais curta que a outra. Isso são consagrações para o outro lado. Às vezes num período que o pai e a mãe estão agoniados, estão diante de um drama, porque a criança não para nunca mais de chorar, e rapidamente levam para aquela vizinha, e sempre tem um profeta ali para indicar quem sabe fazer aquela obra. E há uma consagração. Adivinhadores, no contexto brasileiro, são os médiums ligados ao espiritismo, principalmente ao espiritismo kardecista. Adivinhadores, adivinhar futuro, adivinhar a vida. Os pais de santo com os seus sacrifícios aos orixás. Adivinhadores. Próxima palavra que diz aqui, prognosticadores. Uma atividade de adivinhação mais pendida à astrologia. Uma prática de adivinhação que ensina as posições relativas do Sol, da Lua e dos planetas, quando está alinhado para cá, quando está alinhado para lá, tudo tem um significado, e uma prática de predizer o futuro a partir da leitura dos astros. E tem gente que não sai de casa de manhã antes de ler o horóscopo. Isso é prognosticador. Lê horóscopo para o casamento, horóscopo para os filhos, horóscopo para si. Áries, vamos ver o que os astros dizem sobre Áries. Peixe, Libras, você pode estar dentro desse cenário de prognosticador. Lá o locutor da rádio, que lê o horóscopo de anos atrás, lê o jornal antigo, pode ser um prognosticador. Dá o futuro para as pessoas. Peixes, a sua cor hoje é vermelha. Você está muito pendido para o amor. E as pessoas acreditam no horóscopo e deixam o horóscopo guiar a sua vida. E eu não estou falando de gente ímpia, estou falando de gente que às vezes frequenta uma igreja. Próximos nomes aqui é agoureiro e feiticeiro. Agoureiro é um termo que se refere a uma pessoa que profetiza desgraças, ou seja, que prevê ou anuncia notícias negativas o tempo todo. E aqui eu tenho que abrir um parêntese muito interessante. Isso aqui foi uma coisa interessante. Você sabia que um pastor pode ser agoureiro? O pastor tem o tempo todo palavra de desgraça para todo mundo. Se lá vai ter juízo, vai bater o carro. Que lá vai ter juízo, vai falir. Que lá vai ter desgraça. Que lá vai morrer. Que lá... Você pode ser um agoureiro. Porque agouros é um termo que se refere a uma pessoa que profetiza desgraça, ou seja, que prevê e anuncia notícias negativas para todo mundo. E o agoureiro e o feiticeiro, eles podem ser uma pessoa só. É um feito só. Sabe por quê? Porque, olha só, o que é um feiticeiro? É alguém que recebe dinheiro para fazer um trabalho para alguém. E o agoureiro também. O agoureiro recebe dinheiro para profetizar desgraça sobre a empresa, sobre a lavoura, sobre a família, sobre um casamento de alguém. O agoureiro é um feiticeiro. Terreiro de umbanda, quimbanda, trabalho de feitiçaria. É sobre isso que o texto está falando. Feiticeiros que fazem trabalhos para desgraçar a vida de alguém. Alguém outro paga, o feiticeiro faz o trabalho. Aí a pessoa sobre a qual é colocado esse trabalho não tem aliança com Cristo, não tem o sangue de Jesus na sua vida, desgraça a vida da pessoa, arrebenta com a família, acaba com o negócio, destrói a vida financeira. E dentro do mundanismo,
Quando essa pessoa descobre isso, ela vai lá no centro, paga um valor maior para quebrar o feitiço. Agora, se esse feitiço é feito sobre um crente, alguém que conhece a palavra, e esse crente tem pecado, tem legalidade, aí os crentes perguntam: e aí, a macumba pega ou não pega? Claro que pega. Tem legalidade na sua vida. A penetração dos espíritos malignos, a infiltração vai acontecer. Você vê como é sério as coisas? É por isso que nós que conhecemos a palavra de Deus, nós não podemos ficar brigados no casamento, nós não podemos ficar abrindo legalidade com pecados. Só uma vez. Espíritos malignos não brincam de espírito maligno. Toma, destrói, sufoca. Então a gente traduz isso como amaras, a pessoa está amarada. Isso aqui, essa amaração, a gente chama isso popularmente, aqui nos nossos estudos, de espírito de barata tonta. A pessoa está amarada. Quanto mais ela se bate, menos ela consegue ir para frente. Amaras, definhações, a pessoa definha. A pessoa definha completamente em todas as áreas da vida dela. Separação de casamento, destruição financeira, sufocamento por doenças incuráveis. Nenhum diagnóstico descobre o que a pessoa tem. E é uma espiral, se forma uma espiral de perturbação, ameaça, insegurança, confusão e medo de tudo. Os feiticeiros fazem esse tipo de trabalho sobre as pessoas. O feiticeiro mais famoso do mundo moderno é Harry Potter. E esse filme, esse seriado, ele tem o propósito de trazer de volta um avivamento da bruxaria, um avivamento dos feiticeiros. Ele está numa escola de feiticeiros. Quanto crente que comprou esse livro e loucamente leu aquilo. Nunca leu a Bíblia, não leu outro livro, mas Harry Potter era um negócio que tinha que ler. Livro de feitiçaria. A feitiçaria entra na vida da pessoa, bloqueia o canal espiritual e depois a pessoa fica amarrada em tudo que ela faz. Espírito de barata tonta. Encantadores, verso 11. Encantador, encantamento. A pessoa fica emocionalmente dependente do feiticeiro. Toda semana ela precisa voltar lá. Então ela redobra a aposta porque ela precisa fazer um mal para o outro. Aí ela entende que ela está sofrendo uma reversão de mal, ela paga mais para ele continuar fazendo o trabalho. E aquilo vira um encantador. É um encantamento. A pessoa fica tão enfeitiçada, e aquele feiticeiro também é um encantador. Mas a parte mais forte vem aqui, na parte dos necromantes. 1 Samuel 28, a Bíblia fala que Saul, no declínio do governo dele, um dia antes dele puxar a espada para si, suicídio, Saul foi e ele buscou o conselho de uma bruxa, que a Bíblia chama de médium de Endor. Era uma bruxa. Um tempo antes, ele mandou matar todas as bruxas de Israel, sobrou uma, e ele foi consultar e pedir para a bruxa acerca do futuro, e ele pediu para que aquela bruxa trouxesse Samuel. Samuel era o profeta que já tinha falecido, já estava na glória com Deus, e ele queria que invocasse o espírito de Samuel. Claro que Samuel não voltou ali. Samuel está com Deus, está na glória. Quem apareceu ali foram demônios que entraram na figura de Samuel para enganar. Demônios enganam. Meus irmãos, o que é necromancia? É consulta a mortos. É no terreiro de macumba, no terreiro de espiritismo, quimbanda. Então o pai de santo ou o líder do lugar faz uma invocação, bate tambor, faz ali uma consagração, e um espírito maligno entra num corpo e manifesta e fala no lugar do morto. Mulher perdeu o marido, ela quer saber se ele está bem, o espírito maligno vem e fala.
Isso é necromancia, é consulta a mortos. A idolatria, ela é uma consulta a mortos. A idolatria, ela é necromancia. Porque se faz uma petição para quem? Para alguém que morreu. E agora se chama de santo. Se faz uma petição para alguém que não vive mais. Aquela pessoa não é o Espírito Santo, não é Jesus Cristo, era um ser humano. Consultar mortos é necromancia, necros. Consulta de mortos. Pais que consagram seus filhos a santos em rituais, ou dão nomes de santos aos seus filhos, é uma consagração abominável ao Senhor. E Deus disse para aquela geração: vocês estão levando dentro de vocês a minha descendência, não a de vocês. Os filhos são herança de Deus. Vocês estão levando aos pés de vocês, no colo de vocês, a minha descendência, não a de vocês. Então vocês não vão pegar a minha descendência e consagrar ela aos demônios. Vocês vão pegar a descendência que eu estou dando para vocês e consagrá-la para mim. Porque todo ser humano necessita de uma consagração. Todo ser humano necessita. Quem não é consagrado a Jesus, vai ser consagrado a Trancarua, a Zé Pilintra, vai. Todo mundo necessita de uma consagração. Então os pais crentes consagram seus filhos ao Senhor Jesus, colocam o sangue de Jesus sobre aquela criança, colocam a unção e o óleo do Espírito sobre aquela descendência, para que aquela criança seja consagrada ao Senhor. Olha o verso 11: nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem com quem consulte os mortos. Olha só, há uns anos atrás, o quanto que os crentes sentavam diante da televisão e assistiam Mr. M. Mágico? Se ele fazia truque ou se ele fazia magia de verdade, quem sabe? O mágico é chamado de mágico. Mas os crentes dizem: nada, não tem nada a ver. O sangue de Jesus já me limpou. Quantas consagrações que há, que a pessoa não consegue ler a Bíblia, não consegue orar, ela não consegue falar o nome de Jesus. Provavelmente que há uma consagração. Verso 12: pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Apocalipse 22:15: fora ficam os cães. Então essa palavra cães na Bíblia não é fora de contexto. Cães eram chamados os cananeus. Lembra que Jesus chama de cachorrinha quem? A mulher Ciro-fenícia das regiões da Cananeia, lá em Mateus 15. E cananeus são chamados de desprezadores da palavra. Então, desprezadores da palavra, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática da mentira. Apocalipse 22:15. Verso 13: perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Meus irmãos, Pedro também repete isso. Mas a perfeição que Deus exige de nós não é a perfeição que Ele vive, irmãos. Que perfeição que Deus requer da gente? A coerência. Deus quer que nós andamos na luz que nós temos. Então, diante dessa mensagem, dessa meditação, eu quero pedir que você não vá para sua casa cuspindo marimbondos, cuspindo fogo, mas reflita. É sempre justo quando nós ponderamos sobre as coisas e nós levantamos as mãos e os ouvidos aos céus e dizemos: Deus, eu quero mais, eu quero ouvir mais, eu quero entender mais. Se isso vem do Senhor, então me mostra qual o caminho, qual a saída, o que eu preciso fazer. Deus quer que eu e você andemos em coerência na luz que nós temos. E isso que nós estamos tendo hoje de noite é o quê? É luz. Todo aquele que andava enganado, agora tem luz para que saia do engano. Todo aquele que achava que algo era certo, não tinha nada a ver, agora entende
que o mundo espiritual é justo e ele necessita que nós tomemos uma decisão. Verso 14: porque estas nações que hás de possuir, ouvem-os. Presta atenção, a palavra ouvir é um padrão bíblico. Ouvir significa entrar pelo ouvido e entrar e descer para o coração. É diferente do que escutar. Quem dirige essas nações? Os prognosticadores. Adivinhações de astros, horóscopo, leitura de tarôs, cartas, ler as mãos, revelação de terreiro. Prognosticador. Essas nações que há de possuir ouvem os prognosticadores, são pastoreados por essa gente aí. E os adivinhadores: porém, a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Ouve o que Deus fala para você. Do culto passado para o hoje, nós somos ovelhas. Nós não somos bodes e nem serpentes. Nós somos ovelhas. Nós ouvimos a voz de Deus. A nossa descendência é santa. A nossa descendência precisa ser consagrada ao Senhor. Mamães e papais precisam colocar a mão sobre os filhos e orar, consagrar, limpar, clamar para que o Senhor Jesus coloque o sangue sobre essa criança e que essa criança seja consagrada ao Espírito Santo. A nossa descendência precisa ser santa. Meus irmãos, eu como pai espiritual, como pastor dessa igreja, eu quero gerar uma geração, uma descendência santa. E nós vamos bater, abrir-se-vos-á, buscar e achareis. Em qual porta que eu estou batendo? Na porta de uma descendência santa. Eu quero deixar aqui nesse lugar, para essa sociedade, uma descendência de ovelhas, e não uma descendência de cães, de bodes e de serpentes, mas uma descendência de ovelhas. E você já está debaixo desse altar de graça. Você tem que tomar posse disso e andar na luz que Deus está dando para você hoje. Posso ouvir um amém de entendi a palavra? Amém. Amém. Você precisa buscar a consagração do Espírito Santo. Deus é teu Pai. Ele tem uma história para você. Busque essa história nele. Ande nele. Ande no Espírito dele. Ande no sangue do Filho dele. Ele tem uma história para você. Eu quero orar com você. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Sempre te agradecemos pela lucidez da Tua palavra, pela transparência, pela forma cristalina como o Senhor tem ministrado a Sua palavra nessa casa. Seu Deus, leva-nos, Senhor Deus, a ser um povo santo. Leva, Senhor Deus, os pais, esses jovens casais aqui, quando vão ter filhos, a terem uma descendência consagrada ao Senhor, uma descendência de aliança com o Senhor, uma descendência onde o sangue de Cristo é derramado sobre essa descendência e completamente consagrada ao reino do Senhor, a tua autoridade, ao teu governo, a ser uma descendência de ovelhas do teu pastoreio. Seu Deus, eu quero, Senhor Deus, sobre a minha vida, sobre esse lugar, a tua bênção, Senhor, para gerar filhos de reino, para gerar ovelhas para o teu reino, em nome de Jesus, Senhor. Nós clamamos para que o Senhor levante sobre nós nesse lugar um altar, da onde corram águas vivas de reino, da onde saia o pão do céu, que alimente essa descendência, uma geração de adoradores. Assim nós oramos, Pai, dizendo: nós entendemos a palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.